Voltaram todos? Então, vamos continuando. Como a gente estava dizendo, a palavra vendo aí no cartaz do menino, na plaquinha que ele segura aí, é o que provoca essa falha na comunicação, porque o receptor dele entendeu que ele estava vendendo e ele, no caso, estava apenas olhando, né? Vendo mesmo o pôr do sol e não vendendo. Então, muitas vezes, quando a gente escreve algumas coisas, a gente precisa para isso, não provocar uma dupla interpretação, porque foi o que aconteceu aí, uma outra interpretação diferente daquilo que a gente pretende que as pessoas entendam. E aí, quando eu escrevo alguma coisa, às vezes, muitas vezes isso acontece, né? Nesse outro texto, nós temos aí a evolução da escrita. Então, a primeira palavra escrita lá na pedra lascada, né? Depois, os tipos móveis, que são a primeira forma de impressão, que é chamada tipos móveis, que eram umas bandejas que eles tinham, que eles formavam as letras a partir de cobre, né? Derretiam o cobre, formavam as letras, colocavam letrinha por letrinha, o papel por cima, tinta, aí prensava para formar a próxima página, tinha que modificar as letrinhas por letrinha de novo e aí por diante. Então foi assim que começou a evolução dessa comunicação. Depois as publicações de massa, que só chegam no Brasil no final do século XIX, que são os livros propriamente ditos. Então, no Brasil, no final do século XIX, início do século XX. Depois o e-mail, o Twitter, o WhatsApp, e aí a gente não parou mais de nos comunicar. Então, a comunicação para os seres humanos é alguma coisa que é imprescindível. Não existe ser humano que não se comunique. Não tem como não se comunicar. De um modo ou de outro, eu preciso me comunicar. Então, a todo momento, eu estou me comunicando com alguém. Seja gritando com o menino que está passando, seja falando a respeito de alguma coisa que eu vi na televisão, da novela que eu assisti ontem, é uma espécie de comunicação. Se eu estou impedida de falar, porque a fala é, é a parte mais importante para o ser humano. Então, a diferença do ser humano e os animais está justamente na fala. Então, se eu estou impedida por algum motivo de falar, arranquei o dente e preciso ficar caladinha. Eu arrumo um jeito de me comunicar. Ou através de gestos, ou apontando alguma coisa, eu quero isso. Algum jeito eu tenho que me comunicar. Não existe ficar calado, não existe não se comunicar. Isso não existe. Se a gente pensa nas pessoas que são surdas, por exemplo, então elas já nasceram com uma dificuldade e aí elas não aprenderam a falar por conta da surdez, né? Porque eu só aprendo a falar a partir do momento que eu ouço. Se eu não ouço, eu não desenvolvo a fala. Então não é nem porque a pessoa é muda. Às vezes ela não é muda. Pode acontecer de ser, mas às vezes ela não é. Ela só não ouve. Mas se a pessoa não ouve, ela não fala. Então, se você tem, se a gente pensa numa pessoa então que seja surda, essa pessoa também precisa desenvolver uma espécie de comunicação para se comunicar com as pessoas de uma forma geral. Então, por isso que a gente tem uma outro tipo de língua, que é a língua de sinais, que vai fazer com que essa pessoa se comunique. O que nós não podemos é ficar sem comunicação. Inclusive, os animais se comunicam. Então, quando a gente ouve um galo cantar, logo em seguida vem outro galo, e mais outro galo, e outro galo, é uma forma de comunicação entre eles. As abelhas se comunicam entre si, as formigas se comunicam entre si. Então, o formato da filinha que elas formam para poder ir buscar o alimento, por exemplo, quando a gente se refere às formigas,
é um tipo de comunicação. Por isso que elas andam em fila indiana, uma atrás da outra, para poder chegar onde elas querem. Então, todos os seres têm um tipo de comunicação. Apenas os humanos descobriram a comunicação oral. Por que a comunicação oral? A fala é a forma mais assertiva, é a forma mais, vamos dizer, mais pontual de se comunicar com alguém. Quando eu aponto alguma coisa, às vezes eu aponto e a pessoa olha para a coisa errada. Mas se eu digo, eu quero o livro que está do lado esquerdo da estante, a pessoa sabe direitinho o que ela está procurando. Ah, é um livro grosso? É um livro verde? É um livro grande? É um livro pequeno? Essas descrições, elas são dadas a partir da língua. Então, é a língua, é a fala que faz com que eu saiba do que você está falando. Então, você pode descrever o que você está falando, você pode comentar alguma coisa e eu vou entender a partir da fala. Então, a fala é algo importantíssimo para as pessoas. Quando a gente pensa, por exemplo, no papagaio, o papagaio fala, o papagaio fala. Mas o papagaio, ele apenas repete aquilo que você ensinou para ele. Então, se você ensinou o papagaio a pedir, por exemplo, eu quero ovo, ele vai repetir, eu quero ovo. Ele não vai repetir nada além disso. Quando a gente pensa numa criança, uma criança fala, ela vai aprendendo a falar com os pais desde o momento do nascimento. Aliás, há teorias que digam que essa criança aprende essa língua dentro do ventre da mãe. Então, dentro da barriga, ela já está aprendendo. A partir do momento que a mãe conversa com ela, que o pai conversa, que as pessoas em volta, ela ouve as pessoas em volta conversando, ela já vai formando essa língua. E aí, a partir do momento em que ela nasce, que as pessoas vão, que coisinha lindinha, que bonitinho, a mamãe isso, o papai aquilo, nossa, a titia ama demais. Você vai fazendo com que essa criança entenda que ela precisa falar essa língua. Com 1 ano e meio, 2 anos, a criança já está falando, então ela já produz frases. Aí, de repente, essa criança fala uma coisa que você diz, nossa, nunca pensei que ele fosse... Onde que ele aprendeu isso? Não achava que ele fosse falar isso. Eu achava que a resposta fosse outra. Porque ele extrapola aquilo que você ensinou. Ele extrapola aquilo que você conseguiu ensinar, fazê-lo aprender. Então, quando ele extrapola, significa dizer que ele é um ser pensante. Então, ele não se compara a um papagaio. O papagaio não pensa, ele repete. A criança, com 1 ano e meio, 2 anos, já pensa. Então, ela já pensa e ela fala exatamente aquilo que ela pensou. Às vezes, ela produz, então, uma palavra ou uma frase inteira que é uma coisa que surpreende. Nossa, não achava que ela ia dizer isso. Ou ela emprega, num determinado momento, uma palavra que você não tinha conhecimento que ela sabia daquilo. Mas ela faz isso porque ela consegue manipular a língua. Porque ela já tem propriedade para isso. Desde o momento em que ela começa a falar. Então, a língua, a fala, para nós, seres humanos, é o que nos difere dos seres, dos outros animais. Certo? Entendido isso? Sim. Então, vamos lá. Aqui nós temos uma frase que nós vamos interpretá-la, tá? Então, nós temos aí, ó. Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Aqui está grifado, eu não disse. Quando eu falo eu não disse, significa dizer o quê? O que a gente pode implicar a partir daí? Que eu não falei tal coisa. Eu não falei, mas alguém falou, não é? Eu não falei isso, mas pode ser que alguém tenha dito. Então, olha, alguém disse, eu não fui, tá? Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Vamos lá. A mesma frase. Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Agora é o ele que está grifado. Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Quando eu dou ênfase para esse ele, o que eu quero dizer?
Agora eu tô dizendo que ele roubou o dinheiro? Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Mas se alguém roubou o dinheiro. Alguém roubou, não foi ele. Não falei que foi ele. Alguém roubou esse dinheiro, certo? Então, alguém roubou, mas eu não disse que foi ele. Eu não disse que ele roubou o dinheiro. Agora, eu roubou o que está grifado. Eu não disse que ele roubou o dinheiro. E aqui? Aí Aqui. você pode estar dizendo duas coisas, né? Que ele roubou porque o dinheiro foi roubado de fato, ou que ele pode ter recebido alguma quantia de dinheiro e ele não roubou aquele dinheiro. Pelo menos são duas interpretações que eu tenho. Não, aqui a palavra roubou. Então, eu não disse que ele roubou o dinheiro. Se ele não roubou, e se o dinheiro não. Ele pode ter pegado. Como? Ele pode ter pegado. Ah, ele pode ter pegado Roubado. dinheiro, ele pode ter emprestado dinheiro, não é? Ele não roubou, ele pegou emprestado, não é? Então, ele pode ter pegado apenas, mas ele vai devolver. Não disse que ele roubou. Eu não disse que ele roubou o dinheiro. E aqui? Que o cara pode ter roubado alguma coisa, mas que não foi o dinheiro? Ele pode ter roubado alguma coisa, mas não necessariamente o dinheiro. Eu até estou dizendo que ele roubou. Então, nesse caso aqui, eu estou afirmando que ele roubou, mas eu não disse que foi o dinheiro. Ele pode ter roubado joia, ele pode ter roubado celular, ele pode ter roubado qualquer coisa. Não foi o dinheiro. Perceberam que, dependendo da ênfase que eu dou para a palavra, isso modifica a frase? A frase é a mesma o tempo todo, mas dependendo da ênfase, dependendo daquilo que eu quero que o meu receptor entenda, eu dou a ênfase e aí as coisas, a frase muda de significado, certo? Então, o significado da frase muda. Então, quando eu falei, eu não disse que ele roubou o dinheiro, significa dizer que eu disse que ele roubou, mas que não foi o dinheiro. Pode ter sido qualquer outra coisa. E quando eu não disse que ele roubou o dinheiro, esse roubou está em ênfase, então eu estou lidando com o fato de que ele roubou o dinheiro, que ele pegou o dinheiro de alguma forma, que ele emprestou esse dinheiro, que ele vai devolver, eu só não disse que ele tinha roubado. Então, dependendo da ênfase que você dá para a frase, ela modifica a significação. Então, o que é mesmo comunicação? É o processo do qual a mensagem elaborada, seja falada, escrita, pintada ou desenhada por um emissor, chega até o receptor. Para a comunicação se efetivar, é necessário que ambos, emissor e receptor, se compreendam. Então, é preciso que haja um emissor e um receptor que se compreendam para que essa comunicação aconteça. E para que isso aconteça, para que o emissor e o receptor se compreendam, é necessário, então, a gente pensar que precisa que eles falem o mesmo código, então, eles compartilhem o código. É preciso que o canal esteja aberto para que receba essa mensagem. É preciso que haja uma mensagem. É preciso que o canal, a mensagem, o contexto seja igual para os dois, porque senão essa mensagem não chega. Se um desses elementos falha, a mensagem não chega. Então, nós temos os elementos, coloquei aqui de novo, o emissor, que é o produtor, o escritor, o falante. Então, o emissor é sempre o eu, é sempre quem fala. O receptor é sempre o destinatário, é o leitor, é o ouvinte, é esse que recebe a mensagem. Aí nós temos o referente, que é o assunto, a situação em que envolve essa mensagem. A mensagem é o próprio texto, o código é a língua portuguesa e o canal é o meio de veiculação dessa mensagem. Vocês já tinham estudado a respeito disso antes, não já? Ou não? Sim. Sim, né? Então, tá ótimo. Vocês estão só relembrando.
Tá bom. Para cada uma, então, para cada um desses elementos, nós temos uma função da linguagem. O que é a função da linguagem? É para que esse texto serve. Então, para cada elemento, nós temos uma razão de existência do texto. Então, nós temos uma função da linguagem. Então, se a mensagem está, se a comunicação está centrada no referente, a função é referencial. Se está centrada no emissor, a função é emotiva. Se na mensagem, poética. No receptor, conativa ou apelativa. No código, metalinguística e no canal, fática. Então, nós temos 6 elementos da comunicação, 6 funções da linguagem. Para cada uma das funções, nós temos um tipo de texto. Então, vamos lá. As funções da linguagem agora. Então, função emotiva ou expressiva, ela recebe esses 2 nomes. Aqui nós temos um desabafo numa rede social dessa atriz aí, a Monique Evans. Ela diz o seguinte: hoje hackearam meu iCloud. A que ponto as pessoas chegam para saber se você namora, come, dorme, é feliz? Estou cada vez mais triste com o ser humano. Chocante. Nesse caso aqui, o que ela faz é desabafar, é dizer o que ela sente, como ela se sente. Então, é o emissor, Monique Evans, que está dizendo como ela, Monique Evans, se sente, certo? Então, para isso, ela usa aqui as palavras meu, então hackearam meu iCloud, meu, pronome na primeira pessoa, que se refere ao eu, né? Aí depois ela fala, eu estou, não é isso? Na linguagem coloquial, então é eu estou. Então, tô cada vez mais triste com o ser humano. Olha o tanto de exclamação que ela coloca no final, chocante. Então, a quantidade de exclamação. Então, olha, esses elementos, os pronomes e verbos na primeira pessoa, o fato de ela ter colocado reticências, as reticências significam que tem mais coisas que estão engasgadas aqui que eu não consigo dizer agora. A exclamação significa que eu estou, que o emissor está, na verdade, realmente aterrorizado com aquilo ou está muito emotivo com aquilo. Então, existe uma expressividade por trás dessas exclamações. Vale lembrar que a função emotiva, o nome emotiva, não tem a função de fazer com que você se emocione. Não é uma função de um texto que você vai olhar e falar, nossa, fiquei super emocionada com esse texto, por isso a função emotiva. Tem nada a ver com isso, certo? Emotiva vem das emoções do emissor. Então, é o que você tem que perceber no texto, porque, como eu disse anteriormente, tudo que a gente interpreta no texto tende a aparecer no texto. Ele não está vagando no espaço e eu tenho que ir lá catar. Não, tem que estar no texto. Então, o fato de ela ter usado palavras que são pronomes e verbos na primeira pessoa nos faz crer que a função é emotiva. O fato de ela estar falando a respeito dela própria caracteriza a função emotiva. Porque ela usou os pontos de exclamação, então o ponto de exclamação, ele se refere às emoções, aos sentimentos das pessoas. Então, ela está também referindo à função emotiva. Então, esses elementos que estão no texto são elementos textuais. Esses elementos caracterizam a função emotiva. Então, não é para eu ficar emocionado com isso aqui, não. Porque eu não estou nem aí para esse iCloud dela que foi hackeado, certo? Não vou me emocionar com isso aqui. O fato é de ela, o emissor, estar interessado, estar se importando com o que ela conta. Entenderam isso? Olha esse outro texto aqui, ó. Uau, eu venci, eu sou demais, consegui a aprovação, ninguém me segura. Aqui ele fala eu, emissor. Então, ele está falando dele mesmo. Eu venci, eu sou demais. Depois, venci, verbo na primeira pessoa. Consegui, verbo na primeira pessoa. Me, pronome de primeira pessoa.
Então, esses verbos e pronomes que aparecem aí em primeira pessoa caracterizam também a função emotiva. Todo texto tem que ter pelo menos uma função. Uma função ele tem que ter. Mas ele pode ter as 6 funções? Pode ter as 6 funções também. Ele pode ter 2, pode ter 3, pode ter 4. Uma é obrigatório que ele tenha, certo? Veja esse outro texto. Samba em prelúdio. Eu sem você não tenho porquê, porque sem você não sei nem chorar. Sou chama sem luz, jardim sem luar, luar sem amor, amor sem se dar. Vinícius de Moraes. Aqui ele usa pronome e verbo em primeira pessoa, gente. Olhem aí e me digam. Acho que sim, ele falou eu, né? Ele falou em tem verbo na primeira pessoa? Tem. Tem. Qual é o verbo na primeira pessoa que vocês veem aí? Eu, professor. Não, Tenho, sou. tenho, sou, verbos na primeira pessoa, certo? Então, nós temos verbos na primeira pessoa, nós temos pronome na primeira pessoa. Isso significa dizer que nesse poema aí nós temos função emotiva, certo? Certo, gente? Certo. Mas nesse poema aí ainda, ele está falando com alguém, não está? Ah, Sim. Com quem? essa. Quem é o receptor dele aí no poema? O amor dele? Que no poema é quem? Olha, no poema, palavras do poema. Quem é? Ninguém? Do poema. Que caracteriza o receptor. O ambiente? Você, gente. A palavra caracteriza o receptor. Quem é o receptor? Você. Quem é o emissor? Eu. Não é isso? Ah, tá. Entendeu? Então, o eu caracteriza o emissor, o você caracteriza o receptor. Quando ele fala, eu sem você não tenho porquê, porque sem você não sei nem chorar, ele está dizendo que ele está sem essa pessoa, não é? Não é isso que ele está falando aí? Sim. E que sem você, olha, eu sem você não sou ninguém, não sei, nem chorar eu consigo sem você. O que ele está tentando fazer? Ele quer o quê? Quando ele diz, sem você eu não sou ninguém, eu não consigo chorar, eu sou chama sem luz, eu sou jardim sem luar, luar sem amor. O que ele quer que essa pessoa faça? Que fique com ele? E fique com ele, ou que volte para ele, não é? Porque ele não consegue viver sem essa pessoa. Então, nesse caso aqui, nós temos um convencimento do outro. O emissor está falando no sentimento dele, que ele não consegue viver sem a pessoa, função emotiva. Mas, ao mesmo tempo, ele está convencendo esse outro, essa pessoa, esse receptor, esse você que aparece aí no texto, de que ele precisa ficar, de que ele não pode ir embora, porque senão ele não consegue nada nessa vida. Então, ele convence, ele quer convencer o outro a ficar. Se ele quer convencer o outro a ficar, nós temos duas funções. Então, a função do emissor, nós chamamos de função emotiva. A função do receptor é a função apelativa ou conativa. É quando eu apelo para o outro para que ele fique e faça o que eu quero que ele faça. O que ele quer? Que ele fique, certo? Então, ele quer convencê-lo a ficar. Então, essa é a função apelativa. O fato... Sim. Então, se caísse numa prova, esse mesmo texto, se perguntasse, por exemplo, para quem o emissor está passando a mensagem, eu teria que responder o receptor. Sim. Ele está, nesse caso, existe um receptor que está aí no texto. O receptor, porque às vezes eu penso que o receptor sou eu. Não, o receptor, nesse caso aí, é alguém que o emissor está conversando, está no texto.
O eu é o emissor, o você é o receptor, certo? Então está lá. Pelo fato de ele usar o você, que é essa pessoa com quem ele conversa, isso aí é a função apelativa. Pelo fato de ele usar o eu e os pronomes na primeira pessoa, constituem a função emotiva. Além disso, o texto está disposto em versos. Perceberam aí? É um poema disposto em versos. O que são versos? Tudo aquilo que não for prosa, tudo aquilo que não estiver escrito. O que é a prosa? É quando você faz uma redação. Você escreve de uma margem a outra, formando parágrafos. Isso é prosa. Quando eu escrevo dessa forma aqui que o Vinícius de Moraes fez, isso aqui é verso. Então, o verso é um modo de trabalhar a mensagem. Então, nós temos 3 tipos de funções aqui. A centrada no eu, no emissor, que é a emotiva. A centrada no você, que é o receptor, que é apelativa ou conativa. E ainda, porque ele fez a mensagem ficar num formato bonitinho, nós temos a função poética. Então, nós temos 3 tipos de funções só nesse textinho aí. Certo? Mas vamos falando sobre cada uma. Era só para vocês se atentarem aqui para o verso. Então, olha, função emotiva ou expressiva reflete o estado de ânimo do emissor. Estado de ânimo do emissor. Os seus sentimentos e emoções. Um dos indicadores da função emotiva num texto é a presença de interjeições e alguns sinais de pontuação, como as reticências e o ponto de exclamação. As interjeições são aquelas palavras que nós usamos para nos referir aos nossos sentimentos. Por exemplo, quando você está andando lá na rua e tropeça. Aí você tropeçou, aí você fala ai, não é? Então, esse ai é uma interjeição. Não, professor, não falei ai, não. Eu falei uma palavra desse tamanho, ó. Essa palavra é uma interjeição. A interjeição é uma forma de extravasar os seus sentimentos. Então, é a forma que você tem para falar que está sentindo alguma coisa, certo? Ou dor, ou alegria, ou exaustão, algum tipo de sentimento. Isso é interjeição. Então, quando aparece a interjeição no texto, também é uma marca do emissor, porque quem pode sentir é somente o emissor. Ninguém mais sente, só o emissor. Entenderam isso? Sim, não, dúvidas, traumas? Sim, entendi. Então, tem outros... De novo, professora. Como? Repete de novo. Quando eu tenho uma... Olha os exemplos aí, vamos ver os exemplos. A, B, C. Nós temos aí, ó. Ah, que coisa boa. Esse A é uma interjeição. A interjeição é quando o emissor está expressando uma coisa que ele sente. E os sentimentos, gente, são só do emissor. Receptor não tem sentimento. Como assim receptor não tem sentimento? Todas as vezes que eu tiver que falar alguma coisa, eu sou emissor. Se você perguntou, se você diz, professor, repete de novo, você tomou a palavra, você passou a ser receptor, certo? Então, você é o receptor agora. Quando eu falo que só o emissor sente, só eu posso dizer o que eu estou sentindo agora. Eu posso dizer para você assim, nossa, estou com uma dor de cabeça. Tem como você confirmar se a minha cabeça está doendo ou não? Existe uma possibilidade? Porque não. Só eu sinto, só eu tenho condição de sentir, certo? As minhas sensações, os meus sentimentos, é só eu que sinto. A mesma coisa se você disser, professora, tal coisa para mim não faz sentido. Tá, então é a forma como você sente aquilo. Eu tenho que concordar? Não faz sentido para você? Não faz. Eu não posso nem... Eu posso tentar te convencer do contrário, mas você só vai se convencer se você quiser. Se você não quiser, você não se convence também. Não, não faz sentido. Eu acho que não é assim e pronto. Sim. Tem um pouco de medo. O emissor está expressando que ele sente medo, né? Nós te amamos.
O nós também é primeira pessoa do plural, mais primeira pessoa. Então, tanto eu quanto nós, primeira pessoa. Então, apareceu primeira pessoa no texto, é marca de função emotiva ou função expressiva. Tudo certo? Podemos seguir? Aqui, nós temos um texto, né, um anúncio publicitário dessa marca aí, Jack Motors. Então, aqui, quando eles fazem esse tipo de panfleto, de folheto publicitário, eles pegam, então, coisas que vão chamar a atenção do receptor. Porque a função aqui é apelar para o receptor. Então, a função não é o emissor falar a respeito dele, falar o que ele sente, o que ele pensa. Mas o emissor vai tentar convencer o receptor de que essa marca é melhor que qualquer outra marca. Para isso, ele coloca os melhores carros em exposição, ele coloca os modelos, ele coloca as partes do carro, ressaltando, então, as coisas que são mais interessantes e mais relevantes. O fato de ele colocar, olha, a peça e a revisão são os mais baratos do mercado. Isso pode ser um chamativo para alguém que não quer comprar um carro e gastar muito com ele depois. Então, isso pode ser um diferencial para uma pessoa que vai comprar. Quando esse receptor é convencido a partir de um texto como esse, então nós temos a função apelativa. Olha outro texto. Tomou Doril, a dor sumiu. Então, aqui é um texto antigo, vocês se lembram dessa propaganda, né? Eu acho que ela nem é veiculada mais. Mas todas as vezes que a gente olha para esse texto, a gente lembra logo do Doril lá, que é a marca veiculada. Isso fica, e essa frase fica na cabeça da gente. Então, é uma forma de você entender que Doril é melhor que Dorflex, é melhor que Anador, é melhor que qualquer outro analgésico que você possa comprar na farmácia. Então, essa marca é a melhor marca. Isso eu estou apelando. Então, quem pensou nessa propaganda estava apelando, então, para esse bom senso desse receptor em aderir e comprar essa marca Doril do que outra qualquer. Aqui nós temos um textinho de uma criança lá da terceira série, tá? Uma criança de 9 anos. Ele fala assim, ó: este negócio das pipas está cada vez mais perigoso. Eu queria que parasse de vender cerol porque está cada vez matando pessoas. Por favor, não solte pipa. Confia na sua mamãe quando ela falar para não soltar pipa. Não solte. Antes eu soltava pipa e meu pai falou não solte pipa, aí eu parei. Hoje sou um garoto feliz. Aqui nós temos marcas dessa função apelativa. A função apelativa, então, ela está centrada no outro, no receptor, certo? Então, é todas as vezes que eu tento convencer o meu receptor a fazer qualquer coisa que eu quero que ele faça. Onde que eu tenho nesse texto a função apelativa? Se fosse uma prova agora, eu pedisse para vocês, retire do texto uma marca de função apelativa. Onde estaria? Está cada vez mais perigoso? Não. Não solte pipa? Não solte pipa. Então, ele está pedindo para você, o receptor, não solte pipa, certo? E ele justifica, porque antes a minha mãe falou isso, meu pai pediu para eu não soltar e eu parei. Lá no final, ele fala, eu parei, hoje sou um garoto feliz. Se eu tirasse essa partezinha e perguntasse para você, eu parei, hoje sou um garoto feliz, a última parte do texto. Nessa partezinha, nós temos qual função? Continua sendo apelativa? Emotiva. 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 Muito bem, pessoas. Emotiva, porque nós temos verbos na primeira pessoa, certo? E porque ele está dizendo a respeito de uma coisa como ele se sente, ser feliz. Entendido até aqui?
No caso da propaganda, Doril, a dor sumiu, seria função emotiva também? Apelativa. Apelativa. Ah, tá. Então, função apelativa ou conativa tem a ênfase no receptor. Então, eu quero convencer. Gente, quando eu falo convencer, eu quero persuadir, eu quero convencer, eu quero fazer porque esse receptor faça o que eu faço, o que eu quero que ele faça. Por exemplo, se você fala assim, mãe, compra uma coca para mim, só isso que você disse, já é função apelativa. Nós usamos a função apelativa, gente, o dia inteiro. É o que nós fazemos nessa vida, é fazer com que as pessoas façam coisas que a gente quer que faça, certo? É isso que a gente faz, não é outra coisa. Então, quando eu peço alguma coisa, função apelativa. Então, nós usamos a função apelativa o tempo todo. Então, o objetivo da função apelativa é influenciar o receptor ou destinatário, com a intenção de convencê-lo de algo ou dar-lhe ordens. Eu posso ordenar também. Não pise na grama, lave as vasilhas, vai comprar pão. Então, eu posso dar uma ordem ou eu posso simplesmente convencê-lo de alguma coisa. Então, como o emissor se dirige ao receptor, é comum o uso de tu e você. Lá na função emotiva, era eu e verbos de primeira pessoa. Aqui as palavras que vão aparecer, tu e você. O tu, porque ele é usado em alguns lugares ainda no Brasil, né? Não é usado em Goiás, mas em alguns outros lugares é usado. No Maranhão é usado o tu, na Bahia, no sul do país. Então, esse tu ainda existe. Por isso que No Ceará. No Ceará, isso mesmo. Praticamente somente o Centro-Oeste que não fala muito esse tu, embora a gente ainda pode achar o tu lá no Mato Grosso. No Mato Grosso fala tu também, né? Mas Goiás não fala. Goiás, vocês nunca vão ver ninguém de Goiás falando tu. Se a pessoa for de Goiás e falar esse tu, significa dizer que ela foi influenciada por alguém. Tem mãe que mora em outro lugar, da Bahia, do Ceará, do Maranhão, e que fala esse tu, ou de algum modo, certo? Mas não falo. Peraí, alguém falou alguma coisa e não ouvi direito. Foi eu, professora Thaís. Sim, O goiano fala 6, mas não fala tu. Uhum. 6 vai. 6, que é vários, né? Mas vai. Verbo no singular. 6 vai. 6 vem. Você. 6 vem. 6 vai, 6 vem. É isso aí mesmo, goiano. Mas tu, jamais. Esse tu, nunca. Não, Nós nos recusamos a isso. Então, aqui, gente, eu coloquei o tu e o você por conta disso. Vocês vão ver que alguns textos ainda vão aparecer o tu. Pode ser o nome da pessoa também. Maria, vem aqui, por favor. Maria é o vocativo, que é a próxima coisa aí, ó. Vocativo, gente, é quando você chama, tá? Então, quando você chama alguém, meu filho, faz isso não. Esse meu filho é vocativo. Mãe, cheguei. Mãe é vocativo. Professora, não entendi. Professora é vocativo. Quando você chama. Então, o vocativo é o chamamento. E o imperativo? O imperativo é porque eu tenho que dar ordem.